Hello everyone, sejam muito bem-vindos a mais um Twins Talks, a experiência de áudio aqui do Gêmeas do Inglês. Quem tá falando é a Bi. E antes de mais nada, eu quero te convidar a curtir esse podcast. Se você tá escutando esse áudio por alguma plataforma de podcast, não deixa de se inscrever, seguir o nosso podcast para que você seja notificado sempre de novos episódios que a gente coloca por aqui. E se você tá assistindo pela gravação pro YouTube, né, o backstage, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar também, porque é assim que a gente consegue fazer com que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. O seu compartilhamento conta muito pra gente. O episódio de hoje é um episódio muito especial que eu preparei com muito carinho e que eu acho que vai ser assim um grande divisor de águas na vida de quem de fato prestar atenção. Eu vou ensinar para você 20 frases essenciais para quem tá começando no inglês do zero, do básico, tem muita pouca base e quer se desenvolver. Eu separei basicamente em 4 grandes áreas de necessidade essas frases. A primeira área é você se apresentando para alguém num momento mais de entrevista de emprego. Então, vou chamar a grande área de entrevista de emprego. Depois, numa situação de fazer pedidos em restaurantes, em cafés, que pode acontecer numa viagem. A terceira área vai ser a área de lidar com dinheiro, com compras, que também é bem comum em uma viagem. E por fim, como é que você pede direções e consegue usar o táxi, o Uber, o metrô em inglês. Então essas 4 grandes áreas: entrevista de emprego, pedidos em restaurantes e em cafés, lidar com dinheiro e compras e pedindo direção usando táxi, Uber, metrô, meios de transporte de forma geral. Eu quero aqui fazer um encorajamento para você de não simplesmente achar que no inglês a gente tem que ficar memorizando frases, tá? A ideia é que você se torne capaz de formar frases em inglês. Inclusive tem um aulão no nosso canal no YouTube bem completo sobre isso, sobre como começar a formar frases em inglês. Eu explico sobre o que eu chamo de Sentence Creator, que é uma tática para ir formando frases em inglês com derivações que eu e a Gi, a gente criou e ensinou para vocês. Então, se você nunca assistiu esse aulão, assista esse aulão depois de escutar esse podcast. E fique nessa motivação, né? Saiba que o objetivo é que você aprenda a formar frases, mais que memorizar algumas frases mais prontinhas, como as que eu vou explicar hoje, que tem pequenas partes só que você vai fazer alterações de acordo com a sua necessidade. Também é legal para você começar a estabelecer um padrão de comunicação, mesmo que simples, e para você ir aumentando a sua percepção dos padrões da língua. Então é legal que você aprenda a formar frases, mas também é legal que nesse primeiro momento você memorize algumas frases, porque o memorizar essas frases vai te ajudar a entender melhor o padrão da língua e a começar a sair do zero de comunicação para já conseguir se comunicar de alguma forma no idioma. Inclusive, se você gosta de conteúdos como esse em relação a formar frases em inglês, eu posso trazer um podcast bem completo sobre isso também. Então comenta lá nas nossas redes sociais, lá no @Gêmeas do Inglês, faz um story ou manda um direct pra gente falando que você escutou esse podcast, que você gostaria sim de um conteúdo mais completo sobre como formar frases em inglês em si. Mas vamos lá, vamos começar então com a nossa primeira grande área, e eu separei 4 frases para essa primeira grande área, que na verdade vai ser a que mais vai te dar trabalho, porque essas frases que eu separei são frases muito adaptáveis, muito customizáveis. Afinal de contas, numa entrevista de emprego, você tem que falar sobre você, e falar sobre você é a coisa mais customizada que você pode fazer, porque só você é você, certo? Então a primeira é bem simples, é o famoso Hey, I'm Bianca, I'm 25 years old. Claro que nessa parte de nome e de idade, você vai colocar o seu nome e a sua idade. Então, esse hey é um jeito legal de cumprimentar, que não é nem super formal, mas também não é uma coisa super informal. Você pode dar um hey, ou se você preferir um hello numa entrevista de emprego, colocar esse I'm, que é o I am, eu sou, né, seguido do seu nome. Mas eu não poderia falar my name is? Poderia, só que fica um pouquinho mais natural, mesmo em um contexto mais formalzinho de entrevista de emprego, fica um pouquinho mais natural você usar o I'm. Então, I'm Bianca e o I'm de novo, porque é o I am de eu tenho. I am, eu tenho. I am não é eu sou, eu estou? Sim, só que em inglês a gente fala que eu sou, eu estou. A idade também, tá? Eu estou 25 anos velha. Mas em português seria o nosso eu tenho para a idade, tá? I am, eu tenho 25 years old, eu tenho 25 anos. Então tenta você agora, de forma ativa durante esse podcast, mesmo que mentalmente, se você estiver aí num ambiente que você não pode ficar babuceando palavras, falando em voz alta, tenta falar essa frase adaptando para você com o seu nome e com a sua idade. I'm
com o seu nome. I'm, a sua idade, years old. Hey, I'm Bianca, I'm 25 years old. Você. Olha só, espero que você tenha conseguido. E se você não conseguiu, porque por acaso você não sabia falar o número da sua idade em inglês, a gente também tem conteúdos bem completos no podcast e no YouTube sobre números em inglês, para você aprender a falar o númerozinho. Olha que legal, você já viu mais uma necessidade que você tem, aprender a falar o número da sua idade, 45, 50, 32, 27. Como se falam esses números em inglês? Você pode ir atrás disso. Então, essa é a primeira frase bem básica. A segunda frase é uma frase um pouquinho mais elaborada, porque ela vai ser usada para você contar um pouquinho sobre qual tem sido a sua experiência de trabalho até então. Eu tenho trabalhado como um chefe júnior num pequeno restaurante italiano por 2 anos e as minhas tarefas incluíam a ajudar o chefe principal e preparar algumas saladas. Você percebeu que é uma frase complexa até em português, mas que pode ser muito importante numa entrevista de emprego. Então, mesmo que ela seja complexa, eu quero te desafiar com essa frase número 2 aqui nessas 20 frases essenciais. E a estrutura base dela é I've been working, que é eu tenho trabalhado, traz essa ideia de que era a atividade que você estava, executando antes de você ir para esse novo emprego que você está buscando. Então, I've been working. Eu tenho trabalhado as, esse as traz a ideia de como, e aí você vai falar a sua profissão. Por exemplo, se sou eu uma teacher, I've been working as a teacher. Eu tenho trabalhado como uma professora. Se você, por exemplo, quiser falar que você tem trabalhado como um chefe, I've been working as a chef, ou então a junior chef, que é um chefe júnior. I've been working as a salesperson. Eu tenho trabalhado como vendedor. I've been working as an engineer. Eu tenho trabalhado como engenheiro. I've been working as a nurse. Eu tenho trabalhado como uma enfermeira. E por aí vai, mais vocabulário para você ir atrás e buscar da sua profissão ou da sua ocupação que você tem feito, e que você tem buscado aí ou continuar em outra empresa ou mudar. Então, I've been working as a teacher, por exemplo, e aí depois você coloca a palavrinha for, para você indicar por quanto tempo. No meu caso, por exemplo, I've been working as a teacher for 9 years. Eu tenho trabalhado como professora por 9 anos. No caso do exemplo do chefe júnior que eu falei, I've been working as a junior chef for 2 years. Então, eu tenho trabalhado como um chefe júnior, a junior chef for 2 years, por 2 anos, ok? Então, tenta primeiro essa primeira parte da frase 2, você falar o que você tem feito. I've been working as, a tua profissão, for, e a quantidade de anos. Espero muito que você tenha conseguido, ou pelo menos tenha conseguido em parte, isso já é um super progresso. E aí você pode, se quiser, parar por aí nessa segunda frase e se quiser complementar com my duties, que eram os meus deveres, included, os meus deveres incluíam, e aí você vai lá e pode tentar descrever o que você fazia. Para você poder talvez montar essa frase, o Google Tradutor pode te ajudar. Gente, as pessoas às vezes ficam, ai meu Deus, o Google Tradutor é horrível, é terrível. Calma, tá? O Google Tradutor, claro que ele não vai te salvar em todas as situações, mas numa ocasião como essa, por exemplo, que você quer só ver uma palavrinha ou outra para preencher uma frase que você já sabe que tá correta porque eu tô te ensinando, ele pode sim ser útil. Então, my duties included, as minhas tarefas incluíam, por exemplo, eu posso falar no caso do chef ali, assisting the head chef, então assistir o chefe principal, o chefe ali que era o que mandava, and preparing salads, e preparar saladas. Perceba que depois desse included, é bem comum a gente usar um verbo com ing. Eu, por exemplo, no contexto de teacher, poderia falar I've been working as a teacher for 9 years. Eu tenho trabalhado como professora por 9 anos. My duties included teaching adults and young adults. Minhas tarefas incluíam ensinar adultos e jovens adultos. Prontinho,
ok? And preparing classes e preparar aulas. Mas percebeu que eu sempre usei com o ing depois, ok? Então essa é a segunda frase, que é um pouquinho mais complexa, mas que eu acho que pode te ajudar. I've been working as a teacher for 9 years. My duties included. E aí, o que essas tarefas incluíam? A terceira frase que eu vou te ensinar agora, que é a terceira frase desse contexto de se apresentar numa entrevista de emprego, que eu falei que ia ser o mais difícil, os outros vão ser mamão com açúcar, vão ser piece of cake, como a gente falaria em inglês, para você que está conseguindo passar por esses primeiros. Os outros, essa terceira frase, ela seria em uma resposta à pergunta, por exemplo, what are your strengths? Quais são os seus pontos fortes? Que é uma coisa bem comum de ser perguntado em uma entrevista de forma geral, tá? Eu falo isso porque eu já fiz muitas entrevistas de emprego com pessoas, a galera que veio trabalhar com a gente, professores. E aí você vai lá e esse é bem simples. Você fala lembra, sempre assim, o eu sou eu sou um adjetivo e então person. Eu sou uma pessoa pontual, organizada, focada. Vou dar alguns exemplos de adjetivos que eu separei aqui. I'm a punctual person. Eu sou uma pessoa pontual. I'm an organized person. Eu sou uma pessoa organizada. Lembrando aí que organized começa com um som de vogal. Então, a gente não fala a organized. A gente fala unorganized person. I'm a focused person. Ou então, I'm focused. Eu sou focado. I'm a proactive person. Eu sou uma pessoa proativa. Proactive. I'm talkative. Eu sou falante, comunicativo. Enfim, você vai poder usar adjetivos para descrever quais são as suas qualidades. E eu tenho certeza que alguma delas aqui que eu mencionei você tem, tá? Então isso já pode te ajudar aí na hora de falar. Essa é a terceira frase. I'm an organized person. I'm focused. I'm proactive. E por aí vai, ok? E por fim, a quarta frase, que é a frase que vai terminar essa sessão aqui de se apresentar em entrevistas de emprego, geralmente vai ser uma frase que você vai usar em resposta à pergunta Tell me about your education. Na verdade, uma pergunta não, né? É uma pergunta, mas assim, um pedido para que você discorra sobre a sua educação. Tell me about your education. Talvez sua graduação, formação, algo do tipo. E aí você pode falar I have a degree in. Então, esse degree é um diploma. Eu tenho um diploma em... E aí você vai falar qual que é a área que você tem, engenharia, ciências, gestão de recursos humanos. Eu vou dar algumas ideias para você em inglês. E aí você usa o from para falar de que university, de que universidade ou de que faculdade. Por exemplo, eu posso falar I have a degree in physics. Eu tenho um diploma em física, tô dando um exemplo, tá? From Yale. De Yale, olha, imagina só ser formada em física por Yale. From Harvard, de Harvard. E por aí vai, ok? Então, você vai colocar aí o nome da universidade. Que degree você tem? Você pode ter de business, que é de administração. History, I have a degree in history. Eu tenho um diploma em história. Physics, como eu falei, que é física. Economics, economia. Marketing, que é marketing. Accounting, que é contabilidade. Accounting. Human Resources Management, que é gestão de recursos humanos, Human Resources Management, Computer Science, ciência da computação, e por aí vai. Você vai pesquisar o nome aí da tua profissão, da tua graduação em inglês, e assim você consegue responder essa pergunta, Tell me about your education. Olha só, então, com essas 4 frases, você conseguiu falar o seu nome e a sua idade na primeira frase. Na segunda frase, contar um pouquinho da sua experiência profissional, né? Eu tenho trabalhado como teacher por 9 anos, as minhas tarefas incluíam. Depois conta um pouquinho dos seus pontos fortes com a frase 3 e sobre a sua educação com a frase 4. E a gente passou por esse pesadelo que foram as primeiras 4 frases e agora fica mais fácil, tá? A gente parte para nossa segunda parte aqui, que é a de fazer pedidos em restaurantes, em cafés. E a primeira frase que eu separei é uma frase que você usa antes mesmo de chegar, talvez, no restaurante, no café, que é quando você talvez ligue, isso é bem comum, tá? Em viagens, para fazer uma reserva. E aí você fala, I would like to make a reservation. I would like, eu gostaria, to make, fazer. A reservation, uma reserva. Então, eu gostaria de fazer uma reserva. I would like to make a reservation. E aí você pode colocar a palavrinha under e o seu nome, que traz a ideia de no nome de...
Por exemplo, I would like to make a reservation under Bianca. Bianca Isaac. Eu gostaria de fazer uma reserva no nome de Bianca Isaac. A nossa segunda frase é num contexto em que você chega talvez no restaurante, no café, e o atendente vai te receber e você pede uma mesa para 2. A table for 2, please. Ou então, para 4, a table for 4. Para 5, a table for 5, please. E por aí vai. E aí você vai pedir uma mesa. Essa é a segunda frase. Então, a primeira você fez a reserva, a segunda você pediu a mesa. A nossa terceira frase nesse contexto é para você pedir para ver o menu. Can I see the menu? Posso ver o menu, o cardápio? Can I see the menu? Prontinho. Aí ele vai te dar o cardápio, você vai poder ver. Talvez tenham imagens ou algumas descrições que te ajudem a entender os pratos. E aí você pode virar pro atendente, pro garçom, pra garçonete e falar We are ready to order. We are ready to order. Nós estamos prontos para pedir. We are ready to order. Nós estamos prontos para pedir, que é a frase 4. Então, na frase 5, você vai usar uma estrutura para fazer um pedido de forma educada. Você não vai falar o I want, eu quero, que por mais que realmente signifique em inglês eu quero, pode soar um pouquinho grosseiro. Então, você usa o I would like, que é essa estrutura do eu gostaria. Decora isso. Would like é gostaria, tá? E vai ser muito comum para pedidos. I would like an orange juice. Eu gostaria de um suco de laranja. I would like some pasta. Eu gostaria de um pouquinho de massa. E ao invés de usar o I would like, uma outra opção também é I will have. Seria um eu vou ter, mas que é educado em inglês. I'll have an orange juice. I would like an orange juice. Ambos funcionam. E por fim, a sexta frase aqui nesse contexto é para você pedir a conta. Você pode chamar a conta de bill ou então de check. The bill, please. A conta, por favor. The check, please. A conta, por favor. Então, com essas 6 frases, né, a gente completa 10 frases no vídeo até agora, 4 frases que a gente falou no contexto de entrevista de emprego e mais 6 frases nesse contexto de restaurante, de café, completando aí as nossas primeiras 10 frases, uhul! E você conseguiu fazer uma reserva, pedir uma mesa, ver o cardápio, falar que tá pronto para pedir, fazer teu pedido e então pedir a conta. Agora a gente vai para nossa terceira categoria, que vai ter mais 5 frases. A quarta também vai ter mais 5 para a gente completar as 20 frases essenciais. E essa terceira categoria é sobre lidar com dinheiro e com compras. E a primeira frase útil é justamente quando você não quer ter que gastar o seu dinheiro. Você tá numa loja, o atendente vem ali oferecer o atendimento para você e você vira e fala o famoso, tô só dando uma olhadinha. Ai não, tô só olhando. Em inglês o que você pode falar é I'm just browsing. I'm just browsing. I'm, que é eu estou. Just é esse só, somente. E esse browsing é dando uma olhadinha, olhando. I'm just browsing. Eu só tô dando uma olhadinha. Assim você já dispensa a pessoa ficar em cima de você, talvez querendo te atender, enfim. Então essa é a primeira frase. Aí pode ser que você se interesse por algo e queira saber o preço dessa coisa, se não tiver muito claro numa etiqueta. Você pode perguntar, how much is this? Quanto custa isso? How much is this? Geralmente apontando de perto para o objeto que você está perguntando o valor. How much is this? Essa é a nossa segunda frase. Tenta falar aí. How much is this? E aí, por fim, você pode talvez ter gostado do preço, né? E querer experimentar, em especial se for uma peça de roupa, algo do tipo. E aí você pode usar a frase May I try this on? Eu posso provar isso? Esse try traz a ideia de tentar, de provar, experimentar. E o on, justamente de você vestir. May I try this on? Eu posso vestir, eu posso provar, eu posso experimentar. May I try this on? Beleza? Aí você provou e você talvez queira um tamanho diferente. E aí você pode tentar pedir. Do you have this in small size? Você tem isso num tamanho pequeno? Small é pequeno, tá? Medium é médio. Large é grande. E extra large é o GG, né? É o extra grande, tá? Small, medium, large, extra large. Então, do you have this in large size? Você tem isso num tamanho maior? Ou então em larger sizes, em tamanhos maiores? Você poderia pedir? Ou então, do you have this in another color?
Você tem isso em uma outra cor? Às vezes você gostou ali do tamanho do modelo, mas queria em uma outra cor. Então essa frase 4 ela é bem versátil. Do you have this in small? Você tem isso no pequeno? In another color? Em outra cor? E por aí vai. E por fim, a última frase tem a ver com o pagamento, tá? Do you take credit cards? Do you take credit cards? Vocês aceitam cartões de crédito? Que é algo importante de ser perguntado. Às vezes você tá numa lojinha, num bazarzinho fofo, no lugar que você foi viajar, e eles não aceitam maquininha de cartão, tá? Então, do you take credit cards? Vocês aceitam cartões de crédito? Lembrando que cartão de crédito no sentido de você poder pagar com um cartão, mas não que você vai parcelar, tá? Esse formato de parcelamento que a gente tem no Brasil de 3 vezes sem juros, 5 vezes, 6 vezes, isso não acontece nos Estados Unidos. Você passa, falando em especial dos Estados Unidos, você passa o seu cartão, a conta vem toda de uma vez e se você não puder pagar com o banco, aí você negocia um parcelamento com o banco, diga-se de passagem, a juros altíssimos, tá? Então não tem essa de parcelar sem juros, coisas desse tipo nos Estados Unidos, não. Mas então com essas 5 frases você conseguiu falar que você estava ali só olhando, perguntou o preço, perguntou se você pode provar, pediu em um tamanho diferente, numa cor diferente e perguntou se aceita cartão de crédito. Uhul, muito bem! Agora a gente vai para a última categoria essencial de comunicação, que é pedindo direções ou usando um táxi, um Uber, talvez num contexto de metrô. A primeira é geralmente para quando você tá a pé e você quer pedir direção para alguém. Mesmo que você não vá entender 100% do que a pessoa diz, ela pode gesticular, pode te ajudar a de alguma forma compreender a resposta. Mas a pergunta é: How can I get to? Como eu posso chegar até? E aí você fala o nome do local. Por exemplo, how can I get to the bakery? Como é que eu consigo chegar na padaria? How can I get to the subway station? Como é que eu consigo chegar na estação de metrô? Subway station. How can I get to the shopping mall? Como é que eu consigo chegar no shopping? How can I get to the restaurant? Como é que eu consigo chegar no restaurante? Ou então você dá o nome mesmo do restaurante, né? How can I get to Bubba Gump? Como é que eu chego no Bubba Gump? É um restaurante, por exemplo, lá que tem do filme do Forrest Gump e que tem na Times Square, lá em New York. A gente já levou, inclusive, as nossas alunas e alunos para lá na última imersão que a gente fez em 2019, antes da pandemia. Então, how can I get to... E o nome do estabelecimento. Bem simples, tá? Você pode, inclusive, ao invés de perguntar o how can I get to, perguntar where is. Where is, que é onde fica. Where is the restaurant? Onde é que fica o restaurante? E a pessoa vai tentar de algum jeito te orientar. Então essa é a primeira frase com as suas variações para que você consiga perguntar como chegar até algum local. Depois, uma outra frase muito útil, se talvez a sua primeira frase foi How can I get to the subway station? Como é que eu chego na estação de metrô? Pode ser que você chegou, você pegou ali o metrô, né? E você tá ali na linha e você não sabe onde você tem que descer. Meu Deus, tá, eu vou ficar para sempre nessa linha de metrô? Então, essa segunda frase é num contexto de metrô, você pedindo indicação de onde você deve descer, em que estação você desce do metrô. In which station, em que estação, should I get off? Eu devo descer? In which station should I get off? Pode ser que você já esteja dentro do metrô ou que você esteja na estação de metrô e você tá esperando ali teu metrô e você pergunta pra alguém, ó, tipo, eu tô indo, I'm going to the shopping mall, eu tô indo pro shopping. In which station should I get off? Em que estação eu deveria descer? In which station should I get off? Esse get off traz essa ideia de descer, de sair do metrô. E aí você consegue não ficar perdido. Essa frase é muito útil, porque, gente, mas daí não foi por erro de inglês, foi por erro de atenção. Tava ali com as alunas na imersão de 2019 no metrô, e a gente ficou conversando e eu perdi o ponto. A gente teve que depois voltar, enfim, porque a gente passou da estação. Não por falta de inglês, mas por falta de atenção. Enfim, então tem os dois, tem o inglês e a atenção. Agora, a terceira frase é num contexto não de andar a pé, nem de metrô, mas do taxista. É muito comum você ir lá, levanta a mão e na hora aparecer taxista para você. Aí você entra no táxi e você pode usar a estrutura I need to go to, para eu preciso ir para, e dar a indicação pro taxista de onde você precisa ir. I need to go to the museum. Eu preciso ir pro museu. I need to go to the subway station. Eu preciso ir para a estação de trem. É de metrô. I need to go to the restaurant. Eu preciso ir para o restaurante. Aí você fala o nome do restaurante.
ok? E aí, você vai lá e você pergunta quanto vai custar a corrida, né? How much is the ride? How much, lembra que esse how much traz a ideia de perguntar de preço? How much is the ride? Quanto custa a corrida? É bom você saber para depois ele não querer, né, te enfiar a faca. E por fim, depois que você já foi atendido, ajudado, talvez pedindo uma direção, talvez perguntando em que estação parar, ou talvez com um taxista ali na conversinha no táxi e você desceu, uma boa despedida vai ser a nossa última frase útil. Have a good one, ou então have a nice day. Duas opções muito boas. Have a good one, have a nice day. Have a good one tenha um bom dia, tenha uma boa tarde. Esse one, ele vai trazer a ideia de tanto morning quanto evening, afternoon, o que você estiver vivenciando ali na hora. Have a good one, que vai dar tudo certo. E esse have a nice day, tenha um ótimo dia, também é bem legal. Ok? E com isso a gente conclui as 20 frases. Ufa, muita coisa. Eu vou tentar deixar isso escrito no podcast, talvez pedir para a equipe colocar essas frases em um material e deixar o PDF no podcast, ou deixar escrito no podcast mesmo, para que você tenha um recurso visual também para conseguir ver. Algo bem simples, mas para que você consiga ver, visualizar, né, isso tudo que você escutou. Eu espero muito que essas frases, essas 20 frases, nesses 4 contextos diferentes, de entrevista de empregos, de você ir num restaurante, num café, de fazer compras e de se transportar, né, de andar com meios de transporte ou a pé pedindo direções, te ajudem a pelo menos conseguir ir começando a sua comunicação. Se você já sabia um pouco de inglês, que tenha expandido um pouco o teu vocabulário, dei algumas opções aqui de respostas. E se você gostou de novo, eu peço muito que você não deixe de deixar seu like, de se inscrever no canal, acompanhe a gente lá no Instagram, @gêmeasdoinglês, posta nos stories que você está escutando o nosso podcast. Muito obrigada pelo carinho. E é isso, até a próxima. Take care!